Oiê! Bem-vindas ao Ela Motiva! Vocês estão prontas para a inspiração de hoje? E bota inspiração hoje, Eu tô tá? me sentindo humilhada, tá? Eu tô aqui me sentindo uma verdadeira franga. Vocês querem lição? Então hoje teremos lição. Vocês acham que é fácil estar sentada aqui nessa mesa, do lado daqui e da frente? Tá Ó, fácil não pra mim, a nossa convidada hoje, ela é assim, ó, calma, que daqui a pouco a gente vai direcionar a câmera pra ela e vocês vão falar assim, então tá, entendi a humilhação. Tô me sentindo humilhada também. Mas ela tem muito a nos ensinar, com certeza. A gente vai fazer várias perguntas pra ela, tenho certeza que vão ser, assim, ó, esclarecedoras. Porém, antes... Temos a nossa blogueiragem, que vocês já sabem. Ó, não se esqueçam de... Primeira coisa, se inscrever para vocês estarem aqui e participarem com a gente. Nós já abrimos, né, as inscrições para 2025. Então, a gente vai fazer uma seletiva. A gente envia um e-mail para vocês, enfim, com todas as informações. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Se você não se inscreveu e quer participar do nosso podcast, você tem essa oportunidade agora, certo? Agora estamos nas nossas redes sociais. Pode.elamotiva no Instagram, pode.elamotiva no TikTok, aqui no YouTube, episódios na íntegra, cortes durante a semana aí nas plataformas que eu já falei. E eu gostaria muito de dizer que estamos no Spotify, toda vez eu faço isso, porém, por enquanto, nós só temos... Não, eu gostaria que, quando esse episódio for pro ar, que a gente também esteja no Spotify. Vamos cruzar os dedos, amém, todo amém. mundo. Amém. Oração hoje, às 23h30, para esse episódio estar no Spotify. Corrente de oração. Corrente de oração. Agora, vamos falar um pouquinho da nossa convidada? Vai. Cara, Vai. Ela é médica. Tá entendendo? Ela é médica do esporte. Ela tem muito a nos ensinar. Ela é médica atleta. Tá. Atleta, né? Não, ela é atleta, sim. Maravilhosa. Maravilhosa. Ela tem a especialidade, na especialização dela em mulheres, né? Por isso ela está aqui sentada na nossa frente hoje com vocês, doutora Carolina! Seja bem-vinda! Vocês estão entendendo a humilhação? Foca na humilhação. Só faz um bíceps assim, ó, só pra gente ver. Meu pai! Eu não vou fazer pra vocês não ficarem se sentirem humilhados. Chama no bicipinho. Amo. Gente, muito obrigada. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Tenho certeza que vai ser um bate-papo incrível. Temos, ó, bastante perguntas. Pois manda. Manda que eu gosto. Aqui, ó. Vamos começar? A gente já pode começar? Pode. Bem do começo, a gente quer conhecer a sua trajetória na medicina esportiva. Como é que começou isso? Porque eu tenho a sensação que você já nasceu assim, entendeu? Sabe? Com músculos. O ultrassom da K já era fortinho, sabe? Como é que nasceu a profissão, enfim, todo esse amor pelo esporte junto com a medicina? Então, na verdade, foi uma coisa até que recente, entre aspas, né? Eu fiz medicina. Depois da medicina, eu fiz residência de cirurgia geral e cirurgia do trauma. Então, quando eu saí da faculdade, o meu amor era cirurgia. Vim pra cá, pra Jundiaí, fazer a residência na Faculdade de Medicina de Jundiaí. Fiquei lá 3 anos, me formei. E depois a minha ideia era fazer cirurgia plástica, como uma especialização. Então eu sempre eu sempre gostei muito dessa questão estética. Eu sempre gosto, aprecio muito belo, enfim, essas coisas. E aí eu me vi indo pro caminho da cirurgia plástica. Mas, com o passar do tempo, né, eu fui percebendo que o ambiente da cirurgia não era tanto mais pra mim, porque ele me afastava de muito das coisas que eu valorizo no sentido de qualidade de vida e bem-estar. Então, foi algo que começou a se chocar com a minha realidade, com a minha essência, e foi me afastando, de certa forma. E aí eu falei, poxa, o que eu vou fazer agora? Fiz minha cirurgia, né, fiz a residência, enfim. É como se eu pegasse, jogasse tudo isso numa gaveta, mudasse de vida completamente e tchau. Então, essa decisão do que fazer depois, eu não sabia. E aí, veio o Léo, né, que é com quem eu trabalho, e ele me deu a ideia, por que você não vai fazer medicina do esporte? É sua cara. Acho que você vai se dar super bem, não sei o quê. Aí eu falei, será? E aí ficou nisso. Fiquei longos meses na terapia falando, será que mudo? Será que vou pra minha cirurgia plástica? O que eu vou fazer da vida? E aí que eu tomei a minha decisão e foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu me encontrei demais ali. Na verdade, eu me reencontrei,
Porque a minha vida inteira, de fato, eu sempre cuidei da minha saúde. Sempre fui uma pessoa que gostava de me alimentar bem, sempre treinei. A primeira vez que eu pisei numa academia, eu tinha 14 anos, e desde então eu nunca mais parei. Lógico que ao longo desses anos eu fui variando, né, em academia. Já fiz atletismo, eu fui atleta de atletismo durante a faculdade. E, enfim, a questão do esporte sempre esteve muito presente na minha vida. E quando eu entrei na medicina esportiva, isso é uma área que a gente não tem na graduação de medicina, a gente não tem nenhum contato com a medicina esportiva. Nossa. Então, eu descobri, né, a medicina de uma outra forma, de um outro olhar, que se casou muito com os meus propósitos de vida, de como eu enxergo a vida, né? Eu falo que a cirurgia eu não me arrependo nem um pouco dela, de ter feito, eu aprendi muito lá, eu evolui muito, e me deu uma visão muito prática da vida, mas para ali eu via que eu tratava muito só as doenças, né? Então, como as doenças chegam, como elas ficam, e você trata só o ponto final da coisa. E a gente sabe que hoje, sempre foi assim na verdade, a questão dos hábitos que a gente tem ao longo da vida são uma grande prevenção de muitos eventos lá na frente, né? Então, começar por aqui e dar atenção para esses hábitos desse estilo de vida, você previne N situações no futuro, né? E isso diz respeito com toda a questão da alimentação, a questão do exercício físico. Então, por isso que mudou muito o meu rumo, mas, ao mesmo tempo, me nutriu muito mais, né? Porque estava realmente mais alinhado com tudo que eu gosto de fazer e faço. E eu não tenho nem o que falar depois do que aconteceu na minha vida, quando eu realmente entrei nessa área de medicina esportiva, de como eu consegui entender o que o esporte faz com o corpo do ponto de vista fisiológico, sabe? Todas as alterações que ele faz, em todos os sistemas que a gente tem, físico, mental, hormonal, psicológico, tudo. Ciclo menstrual, quantas coisas alteram em função do esporte. Então, isso foi assim, abriu um mundo de oportunidades para mim na minha mente, sabe? E aí eu me vi muito mais completa no sentido de, poxa, eu tô levando o que é meu para fora. Então as coisas ficam muito mais fáceis, muito mais perceptíveis, e talvez por isso vocês tenham essa visão, né? De, nossa, você já nasceu fazendo isso. É porque na verdade é só uma extensão de quem eu sou aplicada ao meu trabalho. E isso me faz extremamente feliz, muito completa. Não tem um dia que eu não chegue em casa e eu falo, caraca, meu dia é corrido, eu me canso, não nego. Mas eu falo, nossa, que legal, né, o que a gente tá fazendo. Então, eu acho que é isso, essa é a minha breve história. E realmente, como a Anu disse, se encaixa muito com você. Então, a gente olha, é como realmente seja... O seu trabalho é uma extensão daquilo que você é como pessoa, né, Carolina? E é muito legal, porque quando você aplica isso, é com amor e é pra fazer a diferença realmente, né? Eu já a conheço, né? A Carol é assessorada da Leve, já conheço o seu trabalho e tudo mais, e dá pra ver você passando a informação que é com consciência, autorresponsabilidade, é muito legal. Vou te fazer uma pergunta agora. Medicina do esporte. Na minha cabeça, isso é novo. Né, assim, pode já existir há algum tempo, não sei quanto tempo, mas pra mim foi uma novidade. A mulher, como que ela chega a marcar uma consulta com uma médica do esporte? Pra quem é? Em qual nível essa mulher se encontra pra ela poder marcar uma consulta com você, por exemplo? A medicina do esporte, né, por muito tempo, ela ficou muito voltada só aos atletas, né? Então, só os atletas tinham um médico do esporte ao lado deles. Só que, hoje em dia, eu acho que cada vez mais as pessoas estão tendo essa consciência em relação à prática de atividade física, em buscar uma qualidade de vida, em buscar um bem-estar, enfim. Então, todo mundo, de um jeito ou de outro, começa a fazer alguma coisa, né? Seja uma academia, uma corrida, qualquer coisa que seja, um crossfit. E começa a treinar, né, e quer ver o seu corpo evoluir, quer buscar resultados melhores, quer que seja uma performance mesmo, melhorar nos seus treinos, quer ter um resultado mais estético, muitas delas, a maioria delas, na verdade, porque quer emagrecer, enfim, quer melhorar uma celulite, quer ganhar uma massa muscular. Então, o grande público que eu atendo são essas mulheres. São raríssimas as pessoas atletas mesmo, eu conto nos dedos, atletas profissionais de alta performance que eu atendo. A grande maioria são mulheres comuns, que praticam alguma atividade física ou que querem iniciar alguma coisa, ou que estão numa vida já muito turbulenta, mas deu o start e fala, eu preciso mudar. E aí vai em busca de uma ajuda, né, de como começar isso, porque eu percebo que as pessoas também estão muito perdidas. Tem tanta informação boa,
e também não- outras ruins, que que as no fim pessoas não fica sabem assim, pra né? que lado Pra onde seguir. vai, é verdade. Cada um fala uma coisa, cada médico fala uma coisa, é o treinador que fala uma coisa, é o nutricionista que fala outra, e a pessoa não sabe pra onde vai, né? E se você ficar tirando pra todo lado, você não atira pra lugar nenhum. Então você não sai do lugar. Então, essa é o grande público que eu atendo. E são as mulheres. Todas elas. É difícil um homem chegar direto pra mim e marcar consulta. A grande maioria dos homens que eu também atendo são os maridos das mulheres que eu atendo. As mulheres arrastaram ali, ou que viu que deu resultado e foi. Vai num combo família. Então, a medicina do esporte, na verdade, o que é, né, em suma? São todas as alterações que o esporte provoca no nosso corpo, né? Todas as alterações fisiológicas em função de determinado exercício. E como você consegue otimizar isso, né? Como você consegue tratar, como você consegue melhorar, né, esses marcadores, enfim. Tem muitas alterações que acontecem em exames laboratoriais, por exemplo, em função do exercício, que não é uma condição patológica. Então, é muito comum vários pacientes chegam, porque deu alteração disso aqui, não sei o que. Calma, é só porque você treina, tá tudo bem. E isso gera muitas dúvidas também. Então, existem as Exagerou. alterações fisiológicas decorrentes do esporte, decorrentes do treino. Mas isso não é ruim. Isso não é ruim, isso é só uma adaptação do seu corpo ao esporte, ao treino que você tá fazendo. Olha só, aí a pessoa vê lá, surtada, olha o próprio exame. Sempre. Vários laboratórios me ligam. Porque o exame deu tal. Eu falei, calma. Não tá infartando, fica calma. É só o treininho que ela fez ontem. Carol do céu, quando eu comecei a treinar, né, tipo, aconteceu um episódio tipo esse comigo. Eu fui medir a minha saturação. Saturação? Não. Batimentos. E aí, deu 70 e poucos. Aí, de todo mundo tava dando, tipo assim, 90, tal. Eu falei, gente, o meu tá muito baixo, deu 65, alguma coisa assim. O meu tá muito baixo, socorro, o que tá acontecendo comigo? Aí fui pesquisar no Google, né? Famoso pai Mas quando Google. você começou a treinar? Ou depois de um tempo já? Depois de um tempo, Tá. já, quando eu já tinha condicionamento físico, já Sim. tava participando de competição de crossfit e tal. E aí, sei lá, a gente tava no jantar de família, todo mundo começou a medir lá, eu medi. Aí deu muito diferente, sabe? Assim, eu falei, socorro Deus, fui pesquisar no Google, aí tá, pessoas que treinam é normal ter mais baixo, não sei o que, só que eu não sabia na hora, eu falei, Tô morrendo. tô morrendo. Foi literalmente isso. Socorro, Deus. São alterações tipo essa. Sim, isso é uma adaptação, porque na verdade o que o exercício faz com o nosso corpo? Você leva ele num estresse metabólico, ele gasta uma energia, enfim, uma função, só que a partir do momento que você vai se adaptando ao treino, o teu corpo é muito inteligente, eu falo que o nosso corpo é uma máquina perfeita. Então o que ele faz? Ele começa a gastar menos energia fazendo o mesmo trabalho. Então, você se adapta, o seu corpo se adapta, ele fica mais econômico, porque para ele não é rentável ele ficar gastando um monte de energia para você treinar e fazer as coisas, que depois ele vai ter dificuldade em recuperar isso. Nossa. Então, a partir do momento que você vai treinando e se adaptando, o seu corpo tende sim a gastar menos energia para realizar aquela mesma quantidade de trabalho. Por isso que você foi, depois de um tempo aí, você já estava com condicionamento legal, teu batimento estava mais baixo. Porque seu corpo, ele tá mais econômico, ele gasta menos energia pra fazer as coisas, Olha, entendeu? como faz todo sentido. Faz. E faz mesmo. O meu batimento normal, se eu meço, ele fica 50, 55. Minha pressão fica 100 por 8. 100 por 8. 10 por 8. 100 por 80, 10 por 8. Fica baixa. Minha pressão não é que é baixa, é que tá adaptada, Tá entendeu? normal. Ela tá Normal. plena. Entendeu? É uma pressão plena. Isso é muito legal. Ô, Ká, e como que a medicina, ou enfim, até mesmo o esporte, ele consegue trazer benefícios na fase da mulher? Então, ela sendo, sei lá, um pouco mais jovem, ou depois, a hora que entra naquele período de evolução, enfim, de menopausa, como que tem alguma coisa, enfim, sei lá, que faz esse benefício, esse ajuste no geral, ou cada momento da fase da mulher tem um ajuste específico? O esporte, atividade física, em qualquer fase da vida, ele é primordial, ponto. Né? O que pode acontecer sim, às vezes você adaptar os treinos dependendo da fase da vida que a mulher esteja. Então, de uma forma muito breve e simples, até no seu próprio mês, você consegue ajustar seu treino de acordo com o teu ciclo menstrual. Então, as mulheres que não fazem uso de anticoncepcional, né, e têm o ciclo menstrual na íntegra, né, porque tem as oscilações hormonais ali ao longo do mês, isso influencia muito a capacidade de treinamento dessa pessoa. Então, você percebe semana a semana como que vai sendo o seu rendimento.
Então, quando você acaba de menstruar, na primeira semana, você vai subindo carga, você tá disposta, nada te verdade. abala. Assim, você faz coisas incríveis. Voa. Voa, tá se sentindo fala, linda, arrasa, maravilhosa, tô tá arrasando. seca, né? Geralmente é uma fase do mês da mulher que ela tá mais sem retenção de nada. Já inchou tudo que tinha. E tá lá, pau na máquina, beleza. Aí vai chegando pro meio do mês, né? E vai chegando pra segunda metade, né? Depois que a mulher ovula, que vem a segunda fase, essa disposição já cai. Vai caindo abruptamente. E mais ainda, tua fome muda, você começa a se sentir mais fome, você começa a ficar mais mal-humorada, irritada, enfim. O doce. O doce vem que nem uma capivara louca atrás de você. Você fica mais inchada, mais retida, começa a ter vários sintomas, cólica, o treino vai por água abaixo, entendeu? Então, até mesmo dentro de um mês, a atividade física pode ser bem importante para modular tudo isso. Não estou falando que você não deva treinar quando ocorre essa segunda fase, né? Mas você pode ajustar seu treino. Então, se você estava pegando muito peso, reduz as cargas, mas continua indo lá. Não precisa ir com a mesma intensidade, porque você nem vai conseguir fazer isso. Teu corpo não vai responder. E aí você se frustra. Isso é muito comum, né? Mulher que, nossa, ontem eu tava ótima, agora eu tô horrorosa. Aí já vem a parte mental, psicológica junto. O treino que tá um lixo. Aí você fala, já meu bate Deus. A bad. Nossa senhora. E aí fica aquele, ciclo sem fim do Rei Leão. Não dá. Mas no próprio mês você já vê isso, a própria atividade física. Só que também a atividade física ao longo do mês é algo que controla muito bem todos esses sintomas que ela começa a apresentar no período pré-menstrual. A atividade física libera muitas substâncias anti-inflamatórias, antioxidantes, que modulam muitas das dores, muitos dos sintomas pré-menstruais. Então é só uma questão de adaptação. Assim como a transição para a menopausa, que você também começa a ter várias oscilações hormonais, inclusive uma coisa que eu brinco, a menopausa, a transição menopausal, na verdade, a gente passa por isso todo mês. Aquela fasezinha antes da menstruação, que é um caos, é o que a mulher na perimenopausa fica passando mês a mês, entendeu? São essas oscilações, que justamente é isso. A transição menopausal é a oscilação hormonal de quando o nosso corpo passa a não conseguir produzir hormônios de maneira eficiente todos os meses. E aí ela tem N sintomas. E o que a gente sabe, nessa fase também é muito importante a preservação de massa muscular, porque caindo os níveis de estrogênio, que é o grande hormônio que rege o corpo feminino, a gente tem muito mais propensão de perder massa muscular. Tem muito mais propensão de perder massa óssea. Então, é importantíssimo manter treinos de musculação, treinos de força, né, treinos resistidos nessa fase da vida. Até para manutenção de todos esses fatores, como também de dar uma modulada na produção hormonal, que não é tão eficiente mais. Olha, e eu acredito, né, que você faça um trabalho em conjunto também com ginecologistas, né, para talvez indicar o método contraceptivo mais adequado para aquela mulher, ou você se adapta a sua instrução ao método que essa mulher já vem ou já tá acostumada, porque às vezes talvez, não sei se tem casos da mulher chegar até você e nem saber qual é o melhor. Tem, é que assim, eu, na verdade, eu mesma consigo fazer essa contracepção. Eu só não consigo, por exemplo, colocar um DIU, porque não faz parte dos meus procedimentos. Mas aí, nesse caso, se eu acho que é indicado colocar algum dos DIUs que são disponíveis, dentre eles os hormonais, que é o Cailina e o Mirena, e os não hormonais, que é DIU de cobre prata, aí a gente passa pro ginecologista, porque é ele quem faz, né? Mas aí você mesmo pode fazer essa indicação do que é melhor. Posso, Olha, porque a gente sabe que também entre os métodos contraceptivos existem N diferenças entre as próprias pílulas, existe diferença entre os DIUs, e isso diz respeito à diferença, por exemplo, para a mulher que treina, para a mulher que quer ter alguma performance. O método de escolha de contracepção influencia sim, porque existe uma alteração hormonal também em função deles, que pode sim prejudicar o ganho de massa muscular, pode sim prejudicar a disposição dessa mulher, entre outros fatores. Então, o que eu gosto de falar, quando alguém vem me perguntar em relação a métodos contraceptivos, eu pergunto, isso daí é só para contracepção ou é para controle de mais alguma outra coisa, né? Porque tem métodos que são usados também para controle de cólica, de sangramento, de sintomas de TPM, enfim, aí tem que estudar. Justamente isso. Se é só para contracepção, eu falo, olha, de verdade, se você puder, usa preservativo só e fica com os teus hormônios aí aflorados. Aproveita isso. Se não, não quero usar uma pílula, aí a gente estuda
um melhor caminho. Porque tem várias, e várias delas são diferentes também entre Nossa, si. facilita você já poder fazer isso, né? Já fazer essa indicação. Porque se for depender da instrução também de outro profissional, acaba dificultando o caminho, né? Dificulta, porque às vezes também tem alguns hiatos, né, de diálogo. Discordâncias. E aí, o que cabe a mim, eu consigo resolver. O que não cabe, aí beleza. Aí eu passo pro outro. Passo a bola. Nossa, quando eu tomei bastante tempo anticoncepcional, pelo amor de Deus. A hora que você para é uma libertação. É uma né? libertação. Nossa. É uma libertação. De que tudo, você né? sentiu? Eu não sabia, né? Eu descobri recente o lipedema, então eu sempre eu tinha muito cansaço na perna, muita dor na perna. E aí eu nem imaginava. Então eu sentia que parece que, nossa, era 1000 vezes pior. O meu corpo mudou absurdamente, porque ainda fica um aspecto diferente, né? Na frente da perna, tudo. E era 1000 vezes mais intensificado. E, enfim, tudo era uma... Eu me sentia sempre assim, meio pra baixo. Libido completamente, tipo, diferente. Tudo. A hora que eu parei, demora um pouco, né? Acho que enfim, sair o efeito. Mas, nossa, depois de um ano, assim, parecia que, meu Deus do céu, tinha sido a melhor Que escolha, eu tava assim. vivendo, né? Nossa, é horrível, horrível. Que eu tava Você usa DIU sobrevivendo. hoje? O de cobre. Arrasou. Também. Eu uso... Miriam, Você usa Mirena? Eu uso Kailina. E eu Qual super me é a adaptei. diferença? Muito pouca, né? Entre os dois? Basicamente o tamanho deles, né? O Kailina é um pouco menor. E a quantidade de hormônio, que também o Kailina é um pouquinho menos que o Mirena. Ah, entendi. Sabe que eu nem lembro por que eu tenho. Faz tanto tempo já que eu tenho. O de cobre? É 10 anos, né? A duração? É. Você coloca lá, você até esquece, assim. Você É, vai eu com acho que Deus. Antes era 5, eu acho, mas agora já falaram que tava durando 10. Então tá... Espero que Qual o melhor? pra Espero que performance? seja 10, porque esses dias eu falei, Lucas, já deu 5 anos do DIU. Eu falei, cara, como é que eu vou saber se é de 5 ou 10? Tem um cartãozinho. Então, mas aonde tá esse cartãozinho? Ah, linda. Eu Daqui a pouco aparece um Entendeu, nubinho, uma querida? dubinha por aí, a gente Não, sabe. mas eu lembro que era 10. Qual o melhor, Ká? Tipo, hoje pra performance feminina? Entre DIUs, Entre DIUs. Pode ser entre anticoncepcionais gerais. por métodos exemplo, contraceptivos. o DIU que não tem hormônio, ele é muito bom, né? Porque é justamente isso, você preserva toda a tua produção hormonal, então você consegue ter um grande fator de benefício que é a produção de estrogênio, que é o que dá força pra mulher, que é o hormônio anabólico da mulher, né? Não é testosterona, é o estrogênio. Então ele que dá toda essa potência pro corpo feminino. Então você usando um DIU que não tem hormônio, você consegue produzir ele normalmente, mas tem o porém de você menstruar, né? Então algumas mulheres têm um fluxo mais aumentado usando o DIU de cobre ou DIU de cobre prata, outras não. Pra mim não daria. Pra você, né, eu acho que nem seria indicado. É porque eu Você tenho a tem endometriose, né? É que pra mim sempre foi muito tranquilo. Eu não sabia nem o que era cólica. Hoje eu sinto muito leve, mas assim, nunca... Por isso até que eu coloquei o DIU. Eu tava tão traumatizada Minha com o filha! anticoncepcional que eu falei, pelo amor de Deus, qualquer coisa que não mexa em nada. Não quero opinião, eu só não quero por hormônio. Tá doida? Eu tinha cólica de passar mal. Eu De imagino. tomar soro, ficar assim, pelo amor de Imagino. Deus. E eu tinha endometriose desde a adolescência, porque eu carrego esses sintomas comigo há muito tempo. Só que como eu tomei o anticoncepcional por 10 anos, mascarou por 10 anos. Aí depois eu coloquei já o DIU, só que sem investigar. De novo, sem investigar. Também mascarou. Aí agora que eu troquei, que daí a ginecologista falou, peraí, vamos investigar? Tipo, se você tá tendo esses sintomas, esse histórico, alguma coisa errada tá acontecendo, não é normal. Aí, a bendita da endometriose. Mas parece que foi libertador, assim. Parece que a hora que chegou a informação no meu cérebro, captou e falou assim, tá tudo explicado. Sim. Ufa. Porque não é um diagnóstico tão simples também, né? Porque os sintomas, eles são muito, às vezes, subjetivos e se confundem com outras coisas. Além do que, a endometriose, ela não é uma doença restrita do sistema ginecológico, ela é uma doença sistêmica, né? Então, ela não é só ali ovário, útero, ela tem repercussões no corpo inteiro. Ela tem um caráter inflamatório também. Então, os sintomas que você sente, muitas vezes não é restrito só a dores pélvicas, a sangramento. Você pode ter N outras coisas no seu corpo, dores que você não sabe explicar, dor de cabeça, inchaço. E aí você vai indo para outros caminhos.
antes de pensar nisso, né? Só que o que eu vejo, a minha percepção hoje, é uma doença que tá muito em alta, né? Muita gente fala disso. Então, acho que já chama atenção quando você começa a falar alguma coisa de dores pélvicas, dor em relação sexual, sangramentos mais excessivos, enfim, você já fala, opa, acho que a gente tem que investigar a endometriose. E aí, eu acho que o diagnóstico vai mais rápido hoje em dia. Você investiga também endometriose? Eu investigo. E daí já entra com a solução, tudo encaminhado também pra performance, se essa mulher quiser. Exatamente, porque o tratamento da endometriose não se restringe só ao sistema ginecológico, você tem que tratar o organismo como um todo, controlar todos os fatores inflamatórios, isso diz respeito muito ao estilo de vida, então uma alimentação bem regrada, equilibrada, anti-inflamatória, né? Você tem que ter sim uma rotina de exercício físico, então isso não é uma opção pra você. Meu Deus. Eu falo que Deus fez as coisas assim, ó, perfeitas como eram pra ser. Porque quando eu recebi o diagnóstico, eu não precisei mudar nada na minha vida. Que assim. bom. Só seguir o baile. Não, eu precisei fazer algumas alterações com relação ao glúten, porque eu descobri que eu tenho uma certa restrição ao glúten. E aí nem sabia que coisa... Olha só como que é ignorância, né? Não ignorância no sentido pejorativo, mas ignorância de não saber. Como que eu ia imaginar que o glúten tem influência, tipo, no útero, na endometriose, total. E aí eu tirei um pouco o glúten E já melhora bastante. Bizarro. Bizarro. Eu tenho uma paciente que ela tem endometriose profunda, assim, braba mesmo, assim, de muitas dores, enfim, faz tratamento, tava super reguladinha, mas ela sentia ainda muita dor pélvica, umas dores, umas pontadas. Aí eu falei, ai, tá bom, mas como que você tá comendo, não sei o que, bibibi. Aí comia, assim, bastante queijo, né, ainda tinha a questão do açúcar que tava comendo, eu falei assim, tá bom, tira tudo isso, tira. Não é que, assim, ela tenha intolerância ou alergia, mas esses alimentos dentro do cenário dela, do corpo dela, tem um potencial inflamatório maior. Então, quando você retira eles, o corpo funciona de outra maneira. Voltou com zero dor, nada. Nossa, foi só tirar o açúcar, tirar o leite, não tô comendo mais queijo. É isso. Entendeu? E aí você às vezes parte pra outras coisas, você fica se medicando, faz um monte de coisa, como se você tirar uns elementos básicos ali. Tá bom, ai, eu amo queijo, tá bom, mas você prefere comer o queijo ou você prefere conviver com a tua dor? Aí Não, você tem que fazer escolhas. Pô, pode comer o queijo uma vez a cada 15 dias, Sim. uma vez por semana. Não é uma coisa que vai fechar tua glote se você comer, entendeu? Amei! Ai, cara, toda vez que eu quiser comer queijo agora, eu vou lembrar de você, cara. Não vai fechar tua glote, menina. Para de comer. Porque, cara, pra mim foi difícil tirar o leite. Eu sou viciada, alucinada em queijo, mas também inflamatório. E aí, pra tirar, nossa, foi uma das coisas que eu sofri. É, pra você com lipedema, é Açúcar a mesma coisa. Açúcar pra mim, assim, foi fichinha, porque pra açúcar zero. Mas, assim, queijo, nossa, aí eu cortei real, assim, cortei cortado mesmo. Só falta atividade física, né, mocinha? Não, eu pratico atividade física. Não, eu faço atividade física. Regular, é verdade, Eu não verdade, sou verdade. tipo, assim, eu faço atividade física, eu nunca parei de fazer atividade física, mas eu não sou, tipo, muito rata, assim, sabe? Então, hoje, por exemplo, ali ela foi na academia de manhã. Se eu vou pensar que eu tenho que correr muito pra ir na academia, daí eu não vou. E aí eu vou, mas assim, eu não fico muito pensando em performance, sabe? Eu acho que é isso que eu preciso dar uma mudada. Eu vou e treino, assim, hoje eu tô a fim de treinar isso, aí eu treino isso. Hoje eu tô a fim de treinar aquilo, aí eu treino aquilo. Já não tá treinando Tipo nada, assim, né? sabe? Mas eu não deixo eu não consigo, tipo, não fazer esporte, mas eu vejo que falta mais, tipo, sabe? Ter um negocinho ali. Me bateu uma dúvida. E com relação a treinos, Ká? Tipo assim, você... Chega uma mulher que não treina. Vocês têm casos assim? Tem. Que querem começar a treinar. Você indica o melhor esporte? Como é que você faz essa introdução ao esporte? Eu indico, eu oriento como que ela vai começar a treinar, né? Porque, por exemplo, uma pessoa que chega com um sobrepeso, uma obesidade, você fala assim, vai correr na 9, né? Porque é legal fazer um aeróbico para emagrecer. Não vai rolar, né? Você tem que ter umas estratégias dentro do contexto clínico ali geral, né? Então, se, por exemplo, tá com várias alterações metabólicas, que você precisa, sei lá, tratar uma resistência periférica de insulina, enfim, um diabetes, uma alteração de colesterol, existe sim um caminho no sentido assim, precisa trabalhar tua massa muscular. Vai fazer um aeróbico? Pode fazer uma caminhada que seja, mas trata a tua massa muscular. Vai ganhar um pouco de músculo, porque é algo que não vai te dar impacto, né? Então, você vai conseguir realizar isso. Vai ganhar essa massa muscular que vai ajudar também a tratar o seu metabolismo. E aí, aos poucos, vai introduzindo outras coisas. O que eu também falo muito, a pessoa nunca treinou nada.
Ou tá parada há muito tempo. Aí ela fala, não, porque agora eu quero treinar, vou fazer tudo. Eu falo, calma. Você vai começar a treinar? Vai. Mas se propõe aí 2 vezes na semana. Vai 2 vezes na semana, vai na manhã, sabe? Coloca uma meta factível, porque ninguém muda do nada. Não é impossível você tá da água e pro vinho assim e achar que isso vai ser sustentável. Não vai. Vai falhar na primeira, vai se frustrar e nunca mais vai aparecer na academia. Então, assim, eu sempre falo isso. Vai 2 vezes. Ai, mas é pouco. Calma. A partir do momento que você tiver essa rotina, isso já for algo assim, intrínseco seu, aí beleza, aí você aumenta, aí você vai pra 3, até o momento que você conseguir 5 vezes na semana. O corpo vai pedindo, Sim. né? Sim, agora tentar direto fazer tudo, não vai rolar, não vai rolar. E é isso que eu sempre falo isso. E aí, é a mesma coisa que alimentação, você não vai mudar do nada tudo que você tá comendo de errado. Mas, a gente trabalha com nutricionista, isso a gente faz um trabalho em equipe, eu não prescrevo dieta, mas os nutricionistas prescrevem. Mas é sempre isso, ninguém vai pegar o que você come tudo de errado e vai te dar uma dieta perfeita pra você seguir. Até porque vai ser inviável, né? Vai ser inviável. Então, é o que eu sempre falo também, a primeira dieta nunca é a dieta ideal, mas é aquela dieta que você consegue fazer. Aí depois isso vai evoluindo. Que já melhora muito. Sim! Ideal entende? pra aquele momento, às vezes, né? Tipo assim, aquele momento é essa dieta que vai funcionar. Ainda não é Sim, a perfeita exato, que vai, né? Exato. Aí as pessoas falam, ai, nossa, mas na sua dieta tem sei lá, tem chocolate, tem doce de leite, que dieta é essa? Meu, se você tava comendo hambúrguer, pizza, requeijão, pão de queijo, e você mudar do nada pra proteína e salada, não vai rolar. Deixa umas coisas que a pessoa ainda tem e vai fazendo essa transição, entendeu? É mais chance de ela conseguir fazer Do e que dar tirar sequência tudo, né? do que dar sequência. Vai dar 2 dias, ela vai tacar a dieta na parede e vai mandar você, né, pra aquele lugar. É o famoso 880, né? Tipo assim, se não for pra ser assim, não vou fazer nada. Exatamente. Não tem como. Não tem como. Ô, Ká, os exercícios, eles dão estímulos diferentes, hormonais diferentes? Ou, por exemplo, o exercício físico, ele traz sempre um estímulo no mesmo hormônio? Ou cada... Então, sei lá, uma musculação, ela estimula mais um hormônio? Ou ela vai trazer um estímulo de massa muscular, talvez diferente do que um cardio. Mas nessa parte hormonal, assim, de ser funcional mais pro organismo da mulher, ele traz a mesma função, ou não? Não traz. Cara! Nossa, adorei a pergunta. Nossa, eu falei assim, será que eu pergunto isso? Porque, assim, mas, cara, Será que é vai a pergunta parecer que eu ruim? preciso fazer, entendeu? Me deixa. Não, porque assim, de fato, os exercícios, eles trazem estímulos diferentes, né? E, por exemplo, um exercício de musculação. O que você vai fazer lá? Você vai pegar um peso, isso vai dar um estímulo no teu músculo, isso vai ativar uma via metabólica sua, que é diferente de uma via metabólica, por exemplo, do exercício aeróbico. Então, os caminhos que vai gerar no seu corpo são diferentes. E isso vai dar modificações fisiológicas diferentes. Por isso que você tem um atleta que faz musculação, sei lá, uma pessoa que faz musculação tem um corpo, e uma pessoa que corre tem outro completamente diferente. Entendeu? Porque os estímulos e os hormônios que são produzidos ali, as vias metabólicas, uma que vai para emitor, outra que vai para beta-oxidação, são completamente diferentes, entende? E aí o resultado que você vê no corpo também é. Então, isso faz muito sentido, no sentido assim, quando você quer tratar uma pessoa, é legal você incluir as duas coisas, você não faz só uma coisa, só outra. Isso falando de pessoas comuns, né? Não de atletas. Porque você vai estar conseguindo abraçar os dois lados, entre muitas aspas aí, para regular o metabolismo. Então, por exemplo, a gente sabe que exercício de musculação ajuda muito no controle de colesterol para abaixar o colesterol ruim, que é o LDL. Enquanto o exercício aeróbico ajuda a aumentar o colesterol bom, que é o HDL. Então, se você une as duas coisas... Mas ele não diminui o ruim. Não, ele diminui o ruim, mas não na mesma proporção. Entendeu? Então, se você associa os dois, você vai ter um exercício que melhora um colesterol bom e um exercício que melhora um colesterol ruim. E aí você associa e melhora tudo. Tudo assim, né? Como se fosse a mágica da vida, mas consegue ajudar bastante coisa, entende? Assim como a parte de resistência periférica à insulina, né? Os músculos, quando você faz um exercício de musculação e você aumenta a sua massa muscular, você cria mais receptores de insulina no seu corpo. Então, você consegue ter um organismo mais sensível à insulina. Ao mesmo tempo que quando você faz um exercício aeróbico, você melhora a captação periférica de glicose. Então, são duas coisas diferentes, mas que agem em sinergia, entendeu?
Então, é uma pergunta muito inteligente a sua. Gostei. Arrasou, Bate! Amei! Beijo. É muito legal. Uma coisa super interessante até, falando em saúde feminina, é, por exemplo, quando a gente reduz muito a gordura que a gente tem no nosso corpo, né? Então, fazendo dieta, exercícios, enfim, a gente reduz também um hormônio que se chama leptina. E a leptina é um hormônio que tem grande influência também no nosso ciclo menstrual. Então, ela que lá no cérebro sinaliza uma cascata, entre aspas, né, no eixo hormonal, para depois a gente ir lá nos nossos ovários e começar a produzir estradiol e progesterona. Depende desse estímulo também de leptina. Por isso que, por exemplo, as mulheres que às vezes têm pouquíssima gordura no corpo têm alterações em ciclo menstrual, ou mulheres que quando não têm uma alimentação muito regrada, né, ou estão comendo de forma desordenada e tem também essa alteração de leptina, o ciclo menstrual começa a alterar. Por isso que eu falo, o ciclo menstrual da mulher é um grande termômetro de como o corpo dela está. Se você não toma anticoncepcional e você tem seu ciclo menstrual ali natural, preste muita atenção nele todos os meses, porque ele diz muito de como o seu corpo tá funcionando. Cara, tudo parece, né? Parece que tudo gira em torno Nossa, ali é louco isso. Dá pra gente ficar meio louco, né? Dá. Mas é uma libertação. É? Porque a partir do momento que você tem esse conhecimento, você passa a prestar mais atenção Exatamente. em você e você tem atitudes mais conscientes. Exatamente. Que a gente não liga pro nosso ciclo menstrual, né? Ai, menstruei, não menstruei, tô com uma cólica aqui hoje diferente, ai, cansaço, é isso, é aquilo. Mas ele tá dizendo muitas coisas de como o seu corpo tá. Caraca, aprendemos que a saúde do intestino é muito positiva você prestar atenção, mas que a saúde do útero ali, né? Total. E que tá tudo junto, né? Tudo. Tudo englobado. Tudo tá ligado, né? Meu Deus. Vamos falar sobre cada uma pauta... Ai, desculpa. Não, e eu só terminar assim, e cada vez mais a gente vê atividade física e alimentação, né? E tudo, né? Tudo que a gente gira aqui de saúde, no fim a gente chega no mesmo caminho, que é É a o base, básico, né? é o o básico e a base, Não né? existe, gente, coisas mirabolantes. A vida é muito simples. A vida é simples demais, a gente complica o tempo todo. É verdade. Você come direitinho, você faz seu exercício, me fala se não vai ter o resultado que você quer. É que a gente quer sempre pular os caminhos. A gente quer as coisas mais O fáceis. que é a dica que fácil? O que é, né? Perca 10 quilos em 2 dias. Vem comigo, arrasta pra cima. É isso mesmo. Não, e essa questão Compra meu e-book. Tem uma amiga minha que ela tava sempre com a questão, nossa, tô me sentindo cansada, chega no final do dia exausta, cansada. Aí eu perguntei pra ela, você tá treinando? Você tá fazendo exercício físico? Ela, não, porque eu tô cansada. Se eu for treinar, eu vou ficar mais cansada ainda. Eu falei, cara, é o contrário. É Se você verdade. for treinar, você vai se sentir mais disposta. Tipo, pensa ao contrário. Pensa como se uma coisa não pudesse existir sem a outra. E aí foi bizarro, assim, ela voltou a se exercitar, ir na academia e tal. Aí esse final de semana a gente tava conversando, eu falei assim, e aí, o que mudou? Mudou alguma coisa? Ela falou assim, nossa, mudou demais. Eu chego cansada à noite, só que é um cansaço diferente. Sim. Tipo, parece, não é como se eu me sentisse esgotada. Eu ainda posso fazer mais coisas, assim. E eu falei, nossa, olha só, o poder do exercício físico na Gente, vida o poder do exercício físico, da alimentação. E muitas pessoas falam isso, né? Ah, porque eu tô cansada, eu tô exausta, não tenho energia pra nada. E isso faz parte da minha consulta, né? Eu sempre pergunto todo o recordatório alimentar dessa pessoa. Então, eu vejo o que ela tá comendo ao longo do dia. Porque muito da falta de energia que a gente tem é energia que a gente não tá colocando pra dentro. Ou a energia vazia, né? Dos alimentos que não tem nada de nutriente. Então, assim, você tá só comendo e tá se enganando, tá só colocando caloria e nada que te nutra de verdade. Então, muito das coisas, né, de falta de energia, falta de disposição, que a gente vê o tempo todo, é que a pessoa não come o que ela precisa comer. Come a hora que dá, come do jeito que dá. Ah, tô cansada, vou pegar um delivery, um iFood, um monte de coisa. E vai indo. Um dia você fazer isso, ok. 2 dias, uma semana, mas meses, anos... Aí as pessoas chegam no fundo do poço. A conta chega. Não sabe, Chega. E não sabe nem como sair, né? Nossa, o seu relatório, o seu questionário, ele é muito amplo, né? Eu que criei lá, você mandou as perguntas, mas fazendo a gente vai lendo. E aí você pergunta sobre unha, cabelo, é bem legal, é um questionário pré-consulta. Interessante. É que você já começa a perceber as coisas que a gente nem presta atenção, né? Então. É que você Ah, faz como uma é que tá minha investigação unha? total, né?
Porque é justamente isso, as pessoas não percebem o que elas estão fazendo, porque tá tão, né, rodeada pelas demandas da vida e resolvendo 1000 coisas ao mesmo tempo, que a gente não presta atenção no que está fazendo naquele momento. Faz muita coisa no automático. Então, quando eu começo a perguntar na consulta, o que você come no café da manhã? A pessoa para e pensa, aí começa a falar. Aí ela começa a se ouvir, né, das coisas que ela tá fazendo. Aí ela fala depois, eu sei que tá tudo errado, né? E as beliscadinhas, né, que às vezes não conta. Isso ninguém fala também, porque a pessoa já não percebe, às vezes não é por mal, porque ela não percebe que ela tá fazendo isso. Aí eu falo, mas e no meio aí? Você não pega uma coisinha, um chocolatinho, uma castanhinha, não sei o quê? Eu pego às vezes uma bolacha do meu filho, não sei o que lá. Então tá bom. E aí você vai somando tudo aquilo, aí você vê, olha, então, vamos ver aqui a sua alimentação. Tá faltando muita coisa, né? É impossível o teu corpo funcionar bem com isso aqui que você tá oferecendo. Vamos começar a rever isso daqui, entendeu? E aí já muda muita coisa. Muda. Porque aí a alimentação ruim vai levar um sono ruim, aí vai levar não sei o quê, aí vai levar a não conseguir treinar, não conseguir trabalhar bem, enfim. Caos. Mas eu senti diferença ontem. Eu costumo treinar de manhã e depois eu atendo. Enfim, começo a trabalhar. Ontem eu comecei a trabalhar de manhã e fui treinar à tarde. Nossa, a diferença pra trabalhar de manhã. Porque você já eu sinto que parece que eu comecei o dia depois do treino. Dá energia diferente. Parece que eu acordo, você fica mais produtiva. Eu senti... Nossa, eu estranhei. E fora que eu fiquei acelerada. É por isso que eu corri hoje pra treinar. Porque eu sabia que se eu saísse daqui e deixasse pra treinar, eu ia. Eu ia. Porque hoje não existiria esse exercício físico diário. Mas eu não ia, tipo... Mas é diferente, não né? ia ter prazer. Ia por ir, né? Ia por ir. Eu não gosto desse negócio de ir por ir, sabe? Eu gosto de ir aproveitar o meu momento. Ai, que bom. Que bom que você pensa assim. É porque pra mim, o exercício físico é a mente. O corpo é uma consequência, sim. na minha opinião. Total. Você chega numa hora que você quer focar um pouco na estética, né? Você fala, hoje eu vou fazer... Vou é direcionar também, né? o superior, inferior e tal. Você começa a pensar assim. Mas acho que direcionar pro mental primeiro é o caminho, né? Acredito que você faz muito esse exercício também. Sim, e hoje, lógico, o que você falou, a gente tem várias fases na nossa vida, no nosso ano, então, sei lá, às vezes você tem uma viagem, você vai focar mais, enfim. Mas o seu dia a dia, né, que é a tua rotina, você não tem como você ficar focando tanto assim o tempo todo, né, porque, sei lá, a gente não é atleta, a gente tem outras coisas. Então, o exercício, pra mim, hoje, ele é uma terapia, literalmente. É a mesma coisa que você falou, eu sempre treino de manhã. Eu treino 6:30 da manhã, então assim, eu começo meu dia treinando. Porque eu me sinto burra se eu não treino depois. O que você falou? Juro. Pode repetir? Juro pra você. Essa diferença é muito nítida pra mim. Então, se eu vou trabalhar direto sem treinar, parece que eu não acordei, parece que eu tô lentificada. Sim. Agora eu treino e vou, pau na máquina, vambora. Oi, começou o dia, vamos lá. Juro, e vou, assim, até o final do dia bem, cabeça bem, assim, sabe? E essa coisa, tem dias que eu tô mais animada, vou lá, pego mais peso, enfim. Tem dias que eu falo, eu vou fazer o que der aqui, só pela minha cabeça. Só assim, pra eu ver essas pessoas, pra eu estar com essas pessoas, pra eu me distrair. Meu treino, dane-se se vai ser bom ou não, mas só pra, sabe, a cabeça dar um bem-estar, sabe? E eu acho que isso só quem realmente treina que tem isso. É o que eu gostaria muito que as pessoas tivessem essa sensação. Que é, pra quem vê de fora e não treina, fala, essas pessoas que ficam treinando, ficam falando que é bom, não sei o que, bebê. É o hétero top, que não sei o que, o corpinho. Mas, a sensação é muito boa. É muito boa. Isso não tem como explicar pra alguém que não faz, né? Por isso treina, gente. Por favor, treina. Vocês vão ver o que eu tô falando. Treine. Tá vendo? A médica está implorando pra vocês. Amor de não tem Deus. como vocês não irem Nossa, depois eu ia dessa, ficar sem cara. treinar hoje, mas entendeu? Mas é louco, né? Eu tava falando pra Ali. Eu sou muito de colocar, às vezes, trabalho e outras coisas. Eu preciso ter meu momento de manhã. Meu momento de ler, de estudar. E eu gosto de me arrumar com calma. Isso, pra mim, é uma das coisas pra mim que são terapêuticas. Acorda 3 horas da manhã, você e a Manu City. Entendi. Eu já acordei 4h40 hoje, Ainda tá? bem que vocês são amigas, né? Eu já acordei 4h40 pensando assim, meu Deus, quem é que tá indo fazer aula com o Lucas agora, 5h30 da manhã? Tipo, julgando a pessoa. Mas tudo bem. Mas... Hoje, por exemplo, eu até conversei com você, eu falei, nossa, amiga, eu tô me arrasando, porque eu tô sentindo falta e me sentindo mal que eu não vou treinar. Viu? Tá vendo? Ó.
Já providencia. Isso é Louco, muito né? bom. É louco isso, porque a gente vai. Eu sou uma pessoa que às vezes eu vou colocando tudo na frente. Ali me ensinou isso. Tudo eu vou colocando na frente. Ah, eu tenho que trabalhar. Coloca trabalho. E tem hora que a gente tem que colocar. Você que me ensinou isso, olha lá, tá vendo? Coloca na agenda. É o seu horário de treinar. Sim. O resto é resto. Depois você faz. E aí eu aprendi a fazer isso. Eu ajeitei tudo que dá pra depois. Muito bom. Mas hoje foi uma, né? Exceção, tá tudo bem, tá perdoado. E essa coisa de colocar o horário do treino na agenda é muito importante. Porque as pessoas falam, eu vou treinar a hora que dá. Cara, a hora não que dá. dá, não dá. Simplesmente é simples essa conta, porque tudo acontece no dia. É sempre assim, hoje eu acordei, eu vou... Cara, parece que o universo te testa. É verdade. E aí acontece tudo na sua vida. Menos o tempo que depois você ia treinar no final do seu dia, sabe? Então, já coloca de manhã, já se livra disso. Quer acontecer depois, dane-se. E outra, você já no final resolveu da sua tarde, vida. Você já tá meio assim, Já né? tá, Dá gente. de Já tá lado, meio pelo amor, bagaçado. Não se engana. A academia Fora tá que lotada. a academia tá lotada. Não dá. Vamos falar sobre assunto polêmico? Ai, antes que amo. acabe o nosso tempo? Ai, socorro, já passou muito rápido. Vamos falar sobre reposição hormonal? Vamos. Você fala muito sobre isso no seu Instagram, né? Tipo, me parece que é um assunto que você domina e que você gosta muito. Como é que você usa a reposição hormonal nas diferentes fases de vida das suas pacientes? Então, é importante conceituar, né? A reposição hormonal significa que a gente está repondo um hormônio para uma pessoa que não tem uma capacidade de produzir ou que tem alguma deficiência em produzir determinado hormônio, e a gente vai repor aquilo que está faltando no seu organismo. E isso a gente está falando tanto de hormônios sexuais, né? Então, como o meu grande público são mulheres, eu trabalho com reposição de estrogênio, progesterona, testosterona, doenças tiroidianas, então a gente faz reposição de hormônios tiroidianos também, né? Então, isso é importante. Por quê? A gente colocar um hormônio para uma pessoa que não precisa dele, muitas vezes você vai bater com grandes efeitos colaterais, né? E aí que mora o grande X da questão. Efeitos colaterais não é só o que a gente consegue ver, né? Então, em se tratando, por exemplo, dos hormônios sexuais androgênicos, no caso testosterona, tem muito efeito de acne, queda de cabelo, isso e aquilo, enfim. E os efeitos que a gente não vê, que são os efeitos metabólicos, que esses hormônios, eles também causam uma resistência maior de insulina, eles também têm um potencial maior de alterar os colesteróis, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. E a reposição hormonal que eu faço, a maior parte dela, na verdade, é em se tratando de transição menopausal e menopausa, que já são mulheres que não conseguem mais produzir os hormônios de maneira adequada e suficiente, né? E a gente entra com a reposição deles justamente para regularizar esse organismo novamente. Por quê? Esses hormônios, eles não são só os hormônios que permitem que a mulher menstrue ou não, né? Então tem toda aquela regulação de ciclo menstrual. Eles têm ação no corpo inteiro dela. Então, ela tem N sintomas, né? E os mais variados possíveis. Então, desde mentais, então a mulher que fica mais ansiosa, mais depressiva, mais irritadiça, a mulher que começa a perder massa muscular, a mulher começa a sentir umas dores no corpo, cai cabelo, a unha fica fraca, não tem mais libido, tem secura vaginal. O caos. O caos na terra, né? Então, humor super lábio, né? Então, já tá bem, outro dia não tá. E justamente é por conta desses hormônios que ficam oscilando o tempo todo. E essa montanha-russa causa um monte de sintomas nela. Então, você começa a entrar com a reposição, é justamente para você devolver esse equilíbrio para o corpo. E aí a gente consegue regularizar esses sintomas que, na verdade, trazem ou não a qualidade de vida dela que ela acaba perdendo nesse descontrole do corpo, entende? Então, isso é uma coisa no sentido, assim, mais palpável de se ver, mas o que a gente também tá fazendo por trás, que é a grande questão da reposição hormonal, é proteger esse organismo, né? Porque quando a gente tem essas oscilações hormonais, a mulher, ela tem muito mais risco cardiovascular, mais risco neurológico, mais risco de desenvolver doenças neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson. Então, além de tudo isso que a gente consegue ver de controle de sintomas, é proteger o organismo dela para eventos futuros. Caraca, uma prevenção importante, Sim, né? Totalmente. E muito importante, que não deve ser negligenciada. Olha só, nossa, e a gente tava falando antes de começar o episódio, as pessoas estão Exatamente. muito mimimi em cima desse assunto, polemizando muito, né? Igual eu brinquei, né? Assunto polêmico, mas não deveria ser, né? Devia Não. ser tratado com naturalidade.
mas também eu imagino que deve ter muita gente usando indiscriminadamente, Sim. né? Exato. Isso acontece também, isso é uma realidade. E aí que vira toda essa bagunça que a gente vê o tempo todo, né? Por conta do uso de coisas que não têm indicação e você acaba usando, né, de forma aleatória ou de uma forma que não é indicação real para aquilo, né? Os hormônios, eles são ótimos. A gente não vive sem hormônio. O hormônio é vida, literalmente. É ele que regula o nosso organismo. Então, você mesma viu, a hora que regulou os teus hormônios, né? Que no final das contas, a endometriose é uma doença que também desregula muitos dos hormônios e dá vários sintomas. Você vê que sua vida mudou da água pro vinho. Qualidade de vida total, assim. Parece que o Castelinho juntou os tijolinhos, assim. É justamente isso. Então, o hormônio, ele tem esse papel no nosso corpo. E todos eles, né? Todos eles. Então, a gente tá falando não só dos hormônios sexuais, hormônios tiroidianos, hormônios metabólicos, né? Então, insulina, glucagon, leptina, um monte de coisa. Os hormônios que regulam tudo. Então, quando a gente começa a usar coisas que não têm indicação, e aí vira essa baderna, né? Vira essa coisa indiscriminada e vira essa banalização. Acontece o que aconteceu recentemente. Acontece o que aconteceu recentemente em relação à proibição dos implantes hormonais, o que é uma verdadeira pena, é um verdadeiro também desrespeito com quem precisa desse tratamento e agora está inviável de dar sequência nele. E quais as diferenças? Cá, por exemplo, a gente sabe que existem algumas formas de hormônio, né? Tem o implante, tem o que é via oral, Em gel, né? em gel. Qual que é a diferença entre eles? Os hormônios, eles são, na verdade, a diferença deles é a via de administração. Ai, No fim das contas, você vai estar tratando o mesmo hormônio, né, entre aspas, só que a via que você administra é diferente. Então, você pode tomar uma pílula via oral, né, e você vai estar repondo um hormônio. Você pode passar um gel transdérmico e você vai estar repondo esse hormônio. Você pode usar um implante, que na verdade é um comprimido, literalmente um comprimidinho do hormônio condensado nesse comprimido que a gente coloca no tecido subcutâneo, geralmente na região do glúteo, e aí ele vai sendo dissolvido e liberando o hormônio de forma contínua na corrente sanguínea, né? Então, em suma, é a alteração da via de administração, mas do ponto de vista de farmacologia, farmacocinética, muda muita coisa, né? Então, quando a gente toma uma pílula via oral, a gente tem que ter a digestão disso. Então, você vai passar pelo trato gastrointestinal para ser absorvido, vai passar pela metabolização hepática, para depois cair na sua corrente sanguínea. Isso é um ponto. A absorção disso é muito menor, porque você perde muito nesse processo. No caminho. Dos géis também, você tem a barreira transcutânea. Então, pessoas que às vezes têm a pele muito grossa ou têm um tecido subcutâneo maior, ou seja, uma gordurinha maior embaixo da pele, a passagem do hormônio também pode ser dificultada e você não tem a absorção plena daquilo, né? Você tem a barreira da pele transcutânea, enfim, gordura. Então, você também perde isso, né? E o implante, não. Por isso que ele foi, assim, uma grande forma de tratamento com grandes resultados, porque você tem uma preservação das dosagens hormonais, você tem uma liberação contínua e prolongada, você não tem picos delas no seu organismo, porque toda vez que você toma alguma coisa, você dá um pico, você passa alguma coisa, você dá um pico. E esses picos é o que geralmente dão os efeitos colaterais. Então, o hormônio, em quesito dessa metabolização ser diferente, e você sempre manter a liberação dele contínua, né? Isso quando a gente usa as doses certas, dos hormônios certos, na pessoa que precisa, entendeu? Você tem um aproveitamento muito melhor dele. Por isso que muitas pessoas são beneficiadas, e não são pessoas que às vezes partiram direto para um implante, são pessoas que muitas vezes já usaram outros métodos, tentaram de várias maneiras e não conseguiram os resultados que conseguiram com os implantes. Então, tem muitas pacientes com endometriose que se enquadram nesse cenário. Já tentaram de tudo e mais um pouco, e só quando conseguiu, até via oral, da forma que você faz, mas só quando colocou o implante que mudou a vida, que conseguiu realmente controlar a doença. Olha que bacana. Então, hoje, o mais indicado é o implante. Depende pra quem. Ah, tá. Depende pra quem. Depende de cada caso também. Porque isso é o que é a resposta individual. Cada um vai se adaptar melhor a uma via. Sim. Então, tem pessoas que se adaptam a medicações via oral, que se adaptam aos géis, têm as respostas que precisam. Ótimo. Ok. E isso é uma escolha também do paciente. Por isso que eu falo, é sempre uma conversa. Todo tratamento, né, se a pessoa não tá morrendo e ela tem condição física, mental, psicológica de tomar decisão, a gente conversa. É tão simples conversar, Não né? é? E dá pra trocar também, né? Sim. Um negócio assim que é tão fácil. A gente entendeu? esquece do básico da vida, conversa. Então, você explica todas as formas que existem, você explica prós e contras de cada uma delas e o paciente decide. Tão simples.
E como você falou, a vida é simples. A vida gente é que simples, complica. a gente que complica complica, demais, entendeu? demais. Você viu? E você trabalha com retornos, né? Tipo, a paciente foi lá, né? Examinou, ela pode voltar também. Sim, sempre. Imagina. O paciente não fica perdido no mundo, não. É, E se não volta, eu fica dou uma solto. mensagem. Oi, tudo bem? Querida, tudo tá bem na hora aí? de voltar, querida. Entendeu? É porque tem aquela coisa, né? De, eu vou lá na médica do esporte, vou uma consulta e vou mudar de vida completamente. Em um mês? Querida, não é bem assim, querida. Vamos lá? Mas eu tava querendo passar e ficar maromba em um mês, não vai dar? Até o Natal, não? Marca hoje. Marca hoje. Sai daqui com o horário Até o agendado. Natal, não? É igual agora, né? Agora dá aquele desespero da galera, né? Até o Natal temos, não abemos dá? tempo, tá? Até o Natal Natal, não dá? né? Até o Natal dá. Abemos então, tempo. Ó, tem aí o quê? Uns 45 dias até o Natal? Mais, né? Vocês vão me ver daqui 45 pouquinho. dias. Meu, mas ó, pensa a Carol. Carol já está construindo há 20 anos de músculo. Cara, isso é um negócio Desde importante os de 14 se falar, anos. né? As pessoas acham que também o corpo constrói assim, É. né? Ah, quero pra às vezes ontem. você olha pra uma pessoa lá, tipo você, assim, que tem bastante músculo, né? Você olha pra pessoa e fala, treina, tem condicionamento, né? Você fala, ah, nossa, será que eu consigo ficar assim em 3 meses? Aham. Tenta lá. A não ser que você se entupa de hormônio indiscriminado, E nem né? assim vai Nem conseguir, assim. viu? Nem assim vai conseguir. Porque o hormônio não faz milagre nenhum por ninguém. Se Né? você não fizer a tua parte, não tem nada que ele faça por É, você. é Nada. É verdade. Nada. É verdade. É, disciplina, foco, disciplina, treino. Entendeu? Como que estamos de tempo? Bruninho? Eita, Nossa, a gente Glória. sempre faz Já é hora de passar pro Manda Bola. bola. É. Você conhece a Manda Bola, Cá? Não. É assim, ó. A gente faz uma pergunta e você tem que ser rápida na resposta. Tá. Jogo rápido, manda bola. Bora Bora. fazer a entrada? Com vocês, Manda manda bola! Vapo. Bora? Começa? Vai. Um esporte pra vida. Crossfit. Jura? Nem sabia essa daí. Um dia perfeito não pode faltar. Dormir. Ai, Olha graças só, a Já é a Deus. segunda pessoa hoje que fala. E de você sabe que dormir, no né? nosso É primeiro muito Manda importante. Bola, eu falei isso. É. E fui julgada. Ele falou dormir, aí eu falei Quer me acordar. Dormir, gente. Dormir é importantíssimo. Não negligencie o poder do sono. Quantas horas sugeridas? Isso depende de cada um. Depende de cada um. Porque esse negócio de 8 horas caiu por terra, né? Assim, é o ideal, né? Mas depende também, por exemplo, eu fico bem se eu durmo 6 horas e meia, 7. Fico bem. Se eu já durmo um pouco menos disso, eu já sinto meu dia ficar mais bagunçado. Se eu durmo além também, eu já me sinto mais lentificada. Então, tem cada um. O que você se sente bem. Eu senti isso. Ai, hoje eu senti várias coisas. Eu acordei, o Lucas acorda 4h45. Aí, às vezes, eu falo, cara, tá muito cedo. Vou dar mais um sono. Cara, mas eu acordo muito lesada. Eu fico muito preguiçosa. E a hora que hoje eu acordei 4h45, cara, eu tô voando. Aí, tá vendo? Então, É horário muito que você isso, se né? adaptou. É muito louco, né? Você, o Lucão e a Manu City. Ai, meu Mas Deus. vale testar, né? É, Ver o então. que você fica melhor. Eu vou Não acordar tem regra, gente. Cada 4h45 corpo é um corpo. e começar a mandar um treino. Eu vou marcar vocês duas. Vai, pode marcar. Pra vocês sentirem orgulho de Fica mim. quietinha que a gente já recebeu um desafio hoje. Foi por causa dessa sua frase. Ai, é verdade, né? Chega de desafios. Daqui a Não pouco a vamos, Carol, daqui a né? pouco a gente tá indo lá no Vai CrossFit. marcar! Pelo amor de Deus! Misericórdia, eu já tenho que correr 5 km. Eu gosto. Vai marcar! Eu gosto. E vamos lá no treino de Nossa, hang clean. Vamos! Hoje foi incrível. Não sei nem o Ai, que é eu isso. amo. O que é isso? Ah, Carol tem mais propriedade agora que eu, mas exercícios de cintura e Ah, tá. de barra. Já tá. Eu faço. É isso mesmo, né? Socorro Deus. Olha eu passando a informação errada. Bem facinho, graças a Deus. És tu. Uma frase impactante para a vida. Não tenha pressa, tenha direção. Gente, Impactou mesmo, hein? impactou mesmo. A última. Uma viagem inesquecível. Ai, Madrid. Oh. Onde eu fiquei noiva. Ai, Boa, Rafa, gente, arrasou! arrasou! Muito bem. Antes que fique fora de contexto, Rafa é o noivo da Carol. Mas, tipo, porra, ela nem chama Rafa. Como assim? E agora, nós temos a pergunta mais simbólica deste programa, que você já deve imaginar. Não. Então vai ser uma surpresa. Muito bom. Chama. Cá,
eu super me achando aqui. Ai, que você já deve imaginar. Tem gente que vem com a resposta pronta. A nossa pergunta lá. Não, amiga, pô. Poxa, nem Bora. cala a boca, Liz. Nem tá tão famoso assim o podcast. Ai, senhor. É uma pergunta legal. Ah. K. O que te motiva? Ai, gente, o que me motiva? Tem tantas coisas, mas acho que, assim, algo que é um pensamento recorrente meu todos os dias, né? A medicina, ela não é uma tarefa fácil, né? Então, cuidar de pessoas é realmente uma responsabilidade, isso é algo que eu me cobro demais, né? Mas ver essas pessoas sendo transformadas no que diz respeito, e eu não falo nem só do físico, do mental mesmo, sabe? De você virar uma chavinha naquela pessoa, de que ela muda as coisas que ela tá pensando em relação à vida, em relação às suas atitudes. Isso eu acho que me motiva, porque eu sei que ela mudando, ela vai mudar muita gente ao redor dela. E vai virando uma bola de neve de forma muito positiva. Eu acho que assim a gente consegue transformar muito o nosso mundo, a nossa realidade, né? Então, mudar vidas, você nunca tá falando com uma pessoa só, você sempre tá falando com um núcleo muito maior. E isso se propaga. Eu acho que o legado na vida da gente é a mensagem que a gente deixa aqui. É o que a gente propaga aqui, é o que a gente faz aqui pelos outros, né? Como a gente toca a vida dos outros, como a gente consegue tocar o coração deles, né? Então, pra mim é isso que me motiva, é realmente tocar o coração das pessoas de qualquer forma que seja pela medicina, seja por uma conversa, seja por uma risada, sabe? Eu acho que é aí que mora o grande sentido da vida. Uau, eu tô inteira arrepiada. Você tem dúvidas de quantos corações você impactou aqui? Nossa! O meu tá impactado. Com várias frases aqui, ó. Gostaria de te agradecer. Eu sou meio intensa, né? Mas maravilhosa. É maravilhoso isso, sabe? Amo. Nossa, Muito bom. dá todo, fica especial. Gostaria de te agradecer pelo seu tempo, de você vir aqui compartilhar todo o seu conhecimento com a gente e com as pessoas que estão nos assistindo. Tenho certeza que você plantou uma sementinha na cabeça de várias pessoas através dos seus ensinamentos. Comentem aí, gente. Sim, a Carol plantou uma sementinha na minha vida. Pra gente saber quantas pessoas foram impactadas através desse episódio. Que legal. Continue espalhando o seu conhecimento e o que você falou, né? E sementinhas pra onde você for, que isso tá em você. Ai, que legal, gente. Eu que agradeço. Foi uma delícia. A gente amou. Ai, A gente amei. fica triste quando acaba, entendeu? É porque passa muito rápido. Passa muito entendeu? rápido. Mas, Cá, você impactou. Você falou que você é intensa, né? Mas você impacta, mas ao mesmo tempo você é muito leve. e você fala as coisas de uma forma muito fácil, assim, que a gente consegue entender, que a gente consegue aplicar na nossa vida, por mínimo que seja, assim. É um negocinho, às vezes, né? Que eu falo que você fala que desperta algo que pra pessoa era o que precisava e se torna tão grande. Então, continue aí na sua missão. Obrigada. Que eu tenho certeza que você vai enfim, tocar muitos corações ainda. É só o começo. Amém. E muito obrigada, gente. Vamos ter você obrigada. aqui. E agora, A gente temos que encerrar. Olha pra aquela câmera ali do meio. Olha ali. Dá um beijo. E valeu. Tchau, tchau. Até a próxima. Até a próxima. Agora tem é a costume nossa... de fazer um círculo de compartilhamento Ai, de energias. Que legal. Foi muito legal, gostou? Maravilhosa.